Ok. Olá, boa noite a todos, bom dia para quem é de dia, boa tarde quem é de boa tarde. Eu estou com o Antônio Carlos Dias, meu colega do curso MBA do Palestrante, e nós estamos aqui para uma conversa. Ele vem trazer todo o conhecimento dele sobre o autoconhecimento. Seja bem-vindo, Antônio. Obrigado, Jussara. É um prazer realmente imenso tê-la, poder realmente trocar umas ideias contigo aí, né? E sobre um assunto que atinge todos nós diretamente, né? O autoconhecimento é tudo, né? Sim. Então, vamos abordar esse assunto aqui hoje e ver o que a gente pode desenvolver aqui, né? Tá bom? Fica à vontade para você me questionar a hora que quiser, como quiser, tá? E Eu sou muito que eu souber, eu lhe atenderei. Que eu não souber, a gente vai procurar saber, tá certo? sim, tenho certeza da sua sinceridade. E a primeira pergunta, claro, com que idade você se percebeu que havia necessidade de algo mais interno em você, que é o autoconhecimento, o nosso conhecimento interior, que ele começou a despertar em você? Sem ter essa definição, essa nomenclatura, né, de autoconhecimento, mas isso aconteceu na minha juventude, né? Eu, eu fiz uns cursos de jovens, né, na época de jovens, e sobre religiosidade, ou melhor, espiritualidade, né? E, obviamente, o desenvolvimento pessoal, né? E aí eu me inteirei, eu gostei tanto da coisa, apesar que mesmo antes de estar participando dessas comunidades de igreja, eu já andei fazendo alguns cursos, eu li alguns livros, né, sobre a respeito da mente humana, uma coisa assim que me despertou muito jovem, né? Esse interesse por conhecer como que funciona o ser humano, né? Como que é essa mente humana, essa máquina fantástica, né, que nós temos e que é comandado pelo nosso cérebro. Então, desde cedo eu tive esse interesse, andei fazendo alguns cursos da época e, inclusive, eu participava de um movimento jovem na igreja, né? E andei coordenando alguns grupos, né? A gente fazia dias de formação sobre espiritualidade e desenvolvimento pessoal. E aí, o que aconteceu? Nessa época, inclusive, tinha um padre em Campinas, chamava Padre Haroldo, um americano, né? Ele fazia um trabalho muito bonito lá em Campinas, ele tinha duas fazendas, e ele fazia um trabalho junto aos presidiários. E aqueles que ele conseguia recuperar, ele levava para trabalhar na fazenda. E ele dava uns cursos, inclusive, né, onde eu fui fazer alguns retiros com ele, e naquela época estava começando, para variar, né, os americanos, que desenvolveram, né, sobre a meditação transcendental, e ele trouxe para o Brasil. Então, eu ia muito lá fazer esse retiro, onde praticava essas meditações transcendentais, e trazia, né, nos nossos encontros com os jovens, para passar para os mais jovens, né? Então já começou aí, né, essa minha vida, esse meu interesse cada vez mais. Eu fiz o curso de parapsicologia, É né, que foi mesmo? realmente fiz, fantástico, com o Frei Albino, vocês já viu falar. Ele era famosíssimo, hoje já não está mais vivo, Pinarese? né? Frei Albino Arese? Isso mesmo, Frei Albino Arese. Era aqui na Vila Mariana, em São Paulo, a sede dele, né? Apesar que eu fui só uma vez lá, praticamente, mas era a base dos livros. Eu tenho até hoje os livros dele. São dois livros, assim, que é um grosário, assim, ó. Mas só que aí, o que aconteceu? Depois que eu casei, né? Ainda, mesmo casado, ainda participava. A gente tinha, né? Fazia parte do movimento e tudo mais. Mas aí veio os filhos, né? Daí começa realmente a você se dedicar mais aos filhos. E o que aconteceu? Meus filhos, inclusive, né, eu tenho dois filhos, hoje são adultos, formados, tal.
mas eles sempre foram esportistas, sempre praticaram esporte. Sempre, eles foram federados no futsal desde os 6 anos de idade. Então, daí a gente tinha que acompanhá-los. Era treino 2, 3 vezes por semana, treino. No final de semana tinha jogos, era tudo quanto é lugar aqui, né? Na Grande São Paulo, Baixada Santista, enfim. Você acabava realmente tendo que acompanhá-los, levá-los, né, inclusive. E com isso eu abandonei um pouco, né, essa parte da igreja, inclusive fugi da igreja, né? Realmente, porque não tinha mais tempo de ir, né? Mas Mas aí o que aconteceu? E assim, outra, você trabalhava, tal, esse negócio todo, e chegava final de semana, tinha que sair correndo com eles para baixo, para cima. E quando foi em 2012, mais ou menos, começou a surgir a internet. Tinha um rapaz que eu conversava com ele, um português, né? Inclusive, que ele começou a realmente fazer um trabalho na internet. E ele, inclusive, até me convidou e eu fiz algumas coisas com ele. E ele trabalhava com marketing multinível, ele queria trazer isso para o Brasil, mas daí não deu certo, uma série de fatores aí, principalmente por causa da politicagem aqui do Brasil, né? Nossa, aqui era uma empresa alemã que ele representava, e que já tinha até local aqui para construir uma fábrica aqui, mas acabou não girando, né? Não virando. E naquela época, 2012, eu já me despertei o interesse também para trabalhar com internet, né? Estavam. Inclusive, eu recebi um convite, né, passava para participar de uma reunião online, que era sobre o app. Estava surgindo, estava na Europa, já estava bombando, né, e ainda não tinha chegado no Brasil. Só que, quando eu fui participar dessa reunião, qual que era o assunto? Era joguinhos no computador. Né? E computador eu não manjava muito. Joguinhos eu nunca gostei de joguinhos, né? Eletrônicos. Então eu acabei desistindo, né? E era famoso. Inclusive eles falavam, né? Que na Europa já estava bombando e que mais um ano eu estaria aqui no Brasil. E realmente aconteceu. Hoje é os famosos aplicativos, né? Que tudo quanto é empresa utiliza. Eu não sei o que poderia ter sido desenvolvido, mas foi uma coisa interessante. E aí eu comecei realmente a interessar por trabalhos da internet, mas só que, como eu trabalhava o dia todo, chegava de tarde em casa, eu quase não tinha, né, condições psicológicas de estar, e fisiológicas também, né, de estar assistindo aulas. Onde eu realmente acabei abandonando. Abandonando assim, em termos, né? Não, acabando deixando de lado, tal, não consegui realmente desenvolver. Aí chegou a época da pandemia. Aí nessa pandemia não tinha o que fazer. Foi quando eu aproveitei para poder realmente começar a desenvolver essa parte, né, da área de humanas, da área de desenvolvimento pessoal. Então eu andei fazendo vários cursos, fiz cursos de hipnoterapia, curso de coaching, mentoria, física quântica, PNL, neurociência, coisas que eu estudo até hoje também, né, neurociência, e meditação transcendental também, né? Por quê? No meu ver, tudo isso são ferramentas, né, para a gente poder desenvolver, trabalhar com modo de desenvolvimento. E começar a dar mentorias. Então, eu estava trabalhando com mentorias até o ano passado, tinha alguns clientes, e aí surgiu o MBA do palestrante, e eu achei interessantíssimo. Aí eu embarquei nessa. E acabei abandonando um pouco a mentoria. Tem um ou outro caso aí, mas muito raro. Justamente para me dedicar a essa área da MBA da palestrante, que eu achei muito interessante, porque falavam para mim assim: você pode ganhar dinheiro dando palestras, e como pode também dar palestras gratuitamente e vender a tua mentoria nas palestras. Exatamente. E aí isso me chamou muita atenção, né? E é onde eu comecei realmente a me dedicar. Então, estou nessa batalha aí, né, junto contigo, para realmente a gente se tornar um palestrante profissional, né? Porque lá na juventude, eu já dava palestra para os jovens, nesses cursos que a gente tinha de formação,
Eu já dei, eu dava algumas palestras, né? Cheguei a dar uma palestra uma vez também profissionalmente, é da empresa que eu trabalhei, em Duque de Caxias, na Petrobras, para mais ou menos uns 300, 400 homens. Uau! Foi fantástico isso aí. Coisa que nem eu, depois que eu fiz, eu falei, nossa, será que eu? Foi eu mesmo consegui dominar todo aquele povo lá. E assim, e Isso era vai uma grande para o parte Media Kit, hein? desse pessoal. Oi? Isso vai para o seu Media Kit e a sua mini bio. Mini bio longa precisa constar essa palestra na Petrobras. É, então preciso colocar. Então, veja bem, uma boa parte desse pessoal lá era pessoal assim, mão de obra não qualificada. Então tinha lá, inclusive, o pessoal meio bravo, né, realmente. Mas assim, foi interessante. O mais, assim, uma boa lembrança foi que eu tive o poder de convencimento com todos eles, né? Eles estavam que eles estavam a fim de parar, fazer greve, parar com tudo. E eu consegui realmente convencê-los, né, a voltarem a trabalhar. Então, isso para mim foi um dos grandes passos assim, que me animou muito também nessa área para poder embarcar nessa área de palestrantes. E, basicamente, Você chegou na hipnoterapia. Me conta um pouco isso. então, essa hipnoterapia que eu fiz é uma hipnoterapia moderna. É um psicólogo, ele desenvolveu essas novas técnicas onde você faz um trabalho a nível de conversação, a nível de conscientização, né? A nível consciente, não tem nada de ficar realmente ali dormicida, nada disso. É uma coisa realmente tranquila. E é interessante, porque eu já tive, só praticando a hipnoterapia, eu tive realmente bons resultados. Eu fiz também um curso sobre Energy Healing, Sim. né? Você já deve ter ouvido falar, que é a cura através da energia. E eu também fiz esse curso aí, tive alguns resultados fantásticos também, né? Muito bom. Então, são tudo coisas assim que vai agregando para a gente, dando ferramentas, né, para a gente realmente poder fazer nosso trabalho. E essa hipnoterapia, eu acabei realmente, assim, eu utilizo como uma ferramenta, né? Eu não pratico, eu não sou profissional da área, né? Mas é uma coisa muito interessante, né? Interessante porque ela realmente tem resultados em termos de terapia, resultados assim rápidos, né? Que essas terapias tradicionais, vamos supor uma hipótese, você leva aí talvez para corrigir um trauma, não muito, né, profundo, mas algo mais suave, aí umas 10 sessões, né? Na hipnoterapia você consegue fazer em 3, 4 sessões, né? Como eu já tive resultado nesse sentido, né? Só para ilustrar, eu tinha uma amiga, tia não, tem, ela está viva ainda. E ela, assim, ela morava, eu não sei se você conhece aqui no ABC, ela morava em São Caetano, né, que é tudo junto, né? Quem não conhece passa de uma cidade para outra sem perceber. Ela morava em São Caetano num apartamento com uma filha. Essa filha tinha um namorado que era lá na Zona Sul, que é do outro lado de São Paulo. E finais de semana essa filha ia para casa do namorado, uma parte das vezes. E ela tinha medo de ficar sozinha no apartamento. O que ela fazia? Ela ia para casa de uma outra filha que é em São Bernardo, para dormir lá, ficar lá, quietinamente ficar sozinha. Nós fizemos um trabalho, eu fiz um trabalho com ela, em 4 sessões, ela praticamente perdeu totalmente o medo. Para você ter uma ideia, hoje ela mora em Santo André, numa casa térrea sozinha, porque a filha casou, foi embora, ela mora sozinha hoje numa casa térrea. Chegou a identificar a causa desse trauma? Geralmente, por mais que nós não falamos nisso,
o nosso subconsciente sempre traz da primeira infância, lá a nossa criança ferida. Maior parte, sim. Maior parte na juventude. Tem algumas coisas que até da vida intrauterina. Você sabe muito bem, como médico, você sabe muito bem como é que é, né? Que recentemente, inclusive, uma coisa que também me surpreendeu muito quando eu tomei esse conhecimento, que na vida, eu até então eu tinha que, nós tínhamos no nosso cérebro onde que gravava tudo o que acontecia, né, com a mãe, né, durante a gestação, e não só com a mãe, mas tudo em redor dela, né? Sim. E recentemente, não muito tempo atrás, muitos anos atrás, depois de começar o transplante de coração, constatou-se que o coração tem memória também. E Exatamente. isso é um negócio fantástico. A gente sabe que o coração é o primeiro órgão a ser criado no embrião, né? E que ele fica situado na parte superior do embrião e por volta dos 4 meses, assim, daí ele desce para o centro, onde começa a desenvolver o cérebro, né? E então, o que acontece? Nós temos que ter esse conhecimento desde essa época. Por quê? Se nós não tivermos esse conhecimento, nós não temos como honrar isso. A gente não tem como descobrir isso. Porque quando na formação do cérebro, o que acontece? Nosso cérebro é como uma taça, né, aberta, onde ele recebe todas as informações através dos 5 sentidos. E essas informações vão acumulando, tanto as informações benéficas como as maléficas. E por volta dos 4, 5 anos, aliás, 4, 5 anos, 5, 6 anos, praticamente, onde começa a desenvolver a parte consciente do cérebro, onde a criança tem o poder de raciocínio, onde começa a vida escolar. Eu não sei quem realmente determinou, estudou isso, sabia disso, ou foi por, sei lá, né? Deve ter tido estudo a respeito para saber disso, né? Pesquisa Para científica. determinar que realmente a vida escolar começava aí por volta dos 6, 7 anos. E que hoje começa Então, mais cedo veja bem, ainda com as creches. como é que é? E que hoje começa mais cedo ainda com as creches. Eu fui, Então, fui para a pouco. pré-escola. Eu fui para a pré-escola e hoje as crianças Foi. vão para a creche. Elas são, basicamente, são alfabetizadas já antes da pré-escola. Quando chega na Perfeito, pré-escola, elas já sabem ler e escrever. perfeito. Eu tive uma pré-escola, onde minha esposa que tocava na época, né, a escola. E foi quando nasceu o meu primeiro filho. Pra você ter uma ideia, ele com 3 meses ele já frequentava a escola. Tá vendo? Início da creche. Então é interessante, realmente isso aí, a pessoa já vai, chega na idade de alfabetização, já está pré-alfabetizada, né? Então é só uma sequência aí, né, das coisas. Então o que acontece? Por que é importante é, os primeiros 5 anos de idade, a criança viver junto com a mãe, a presença da mãe, quanto mais melhor. Hoje em dia, infelizmente, as mães hoje em dia têm que trabalhar, né? Então muitas vezes não convivem muito tempo com os filhos. E isso realmente é um grande pecado que acontece com o ser humano. Porque é fundamental, porque a mãe tem aquele amor, né, maternal que não tem, acho que não tem comparação. Não é igual a ninguém, é outra coisa. Eu não tenho ideia de quão forte é esse amor que se tem por um filho, a mãe, a mulher, né? Porque só o fato de ter gerado ali 9 meses, né, realmente é uma intimidade muito forte que se cria e que é imensurável, eu acho que o amor que uma mãe tem. Então eu fico indignado quando você vê certas barbaridades que algumas mães acometem com seus filhos, principalmente criancinhas, né? E tudo isso é de uma grande importância na formação da personalidade do ser humano.
Essa é a base de tudo. Então, uma criança que é cercada de amor, de carinho, de atenção, de incentivos, ela vai ter uma personalidade mais forte, vai ser mais determinada na vida, vai realmente poder desenvolver mais facilmente e viver mais tranquilamente. Eu tenho, e todos nós temos um trauma, né? Isso é inevitável. Eu tive um Nascer trauma já que é o eu. primeiro trauma, né? Como é que é? Desculpa. O nascer, tanto de parto normal quanto cesárea, já é o primeiro trauma que nós temos. Sim, sim, é verdade, é verdade. Eu imagino o quanto, né? E então, eu, inclusive, pra você ter uma ideia, eu, quando meus pais moravam numa fazenda, e eu, aos 7 anos de idade, eu tive que ir para a cidade, longe, né? Morar com a minha avó para poder estudar. E eu, depois, hoje, depois de estudar tal, que eu descobri que foi um trauma que eu criei, né? Por estar longe da minha mãe, eu não gostava de estudar, eu fugia da escola. E até a minha vida já de jovem, adulto, eu não gostava de estudar, de jeito nenhum. Eu estudava por obrigação. Era aquele tipo assim, final de ano tinha exame, se você não conseguia atingir o número de notas lá, na média, né, você ia fazer exame. E eu muitas vezes, nossa, eu chegava no final do ano, precisando de nota lá de 8, 9, para poder passar de ano. Daí que eu ia estudar, mas só para tirar nota, mais nada. Você entendeu? Então, veja bem, são traumas que a gente cria. Daí hoje eu descobri por que eu não gostava de estudar. Hoje eu adoro estudar, gosto muito, nossa, eu vivo estudando. Então talvez eu esteja compensando a vida de jovem, de criança. E, e para você ter uma ideia, eu só fui acordar os estudos com meus 23 anos de idade, por aí. Por quê? Porque eu queria fazer curso, eu não tinha profissão, e eu queria me profissionalizar em alguma coisa. Sim. Para não ter que estudar. Então eu queria fazer coisas assim que eu aprendisse e fosse rápido. Né? Uma das primeiras cursos que eu fiz para tentar me profissionalizar, naquela época, isso no final da década de 60, estavam surgindo os primeiros computadores no Brasil. Né? Eram poucas empresas que tinham computador. E aqui na universidade, da faculdade que tem aqui, estava dando curso que naquela época só tinha, na área de TI, só tinha 2 cursos. Ou era analista de sistema, que era 5 anos de curso, né? Curso superior, ou curso de programador, que era um cursinho rápido. Adivinha o que eu fui fazer? Fui fazer o cursinho, né, de programador. E antes disso, eu fiz um curso de publicidade, desenho publicitário, melhor dizer. 3 anos, né, estudava lá em São Paulo. Saía da empresa, na época eu trabalhava na General Motors, saía da empresa, ia direto para lá, tomava 2 condições, né, para chegar até a escola. E o que aconteceu? Quando eu terminei o curso, eu fui procurar emprego. Aí estava surgindo também, eram os primeiros hipermercados, tinha um hipermercado aqui em Santo André, e eu fui lá apresentar meus trabalhos, tudo mais, estava precisando de fazer bandeirolas internas, né? E só que, assim, o salário que eles ofereciam era metade do que eu ganhava na General Motors como escriturário. Então, eu larguei. Mesma coisa aconteceu também, o outro, no Diário, tinha o Diário, tem ainda, né, o Diário do Grande ABC aqui. Também fui lá apresentar o meu trabalho para eles, e o rapaz lá que me entrevistou, disse assim, nós estamos aguardando chegar umas máquinas novas aqui para a gente ampliar o nosso quadro de desenhista. E assim que chegar, daí eu te chamo. Eu falei, tá bom, estou esperando até hoje. Até hoje estou esperando. Não sei se a máquina chegou ou o rapaz esqueceu de mim. As mudanças de rota que acontecem nas nossas vidas. É, Você passou por situações que te levaram para um outro nível. justamente, né? Então, veja bem, daí eu fui, quando surgiu o negócio do computador, eu fui lá fazer programação.
Aí na Ródia, tem a Ródia aqui, né? Eles estavam admitindo, né, programadores, e eu fui lá, me candidatei. Fiz todos os testes, tal, tal. Aí fui na entrevista final, e o rapaz, um rapaz jovem, inclusive, até na época, eu lembro. Ele foi fazer a entrevista, né, comigo e falou assim: olha, eu gostei do teu teste, você foi muito bem. Aqueles papos, né, de normalmente se tem, né? E falou: só que tem um porém. Eu não vou poder ficar com você, te admitir, porque você tem dois rapazes ainda, concorrentes seus, que eu vou entrevistá-los. E um deles está fazendo cursinho para a faculdade, e o outro está no primeiro ano de economia. Eu não, você não tem, eu não tinha nem o colegial, né, que era o ensino médio hoje, e não posso te admitir. Putz, aquilo lá para mim foi um balde de água fria, né? Aí foi quando eu realmente resolvi estudar. Falei, não, tem que estudar, né? Daí eu, por assim, algo que eu digo que eu sempre fui iluminado nesse sentido. Estava iniciando o curso de supletivos, né, do primeiro ano aqui no Brasil. Supletivos, você fazia fazer o colegial, você fazia a parte do primeiro grau em 2 anos, o supletivo e o colegial, que era o ensino médio, em 1 ano e meio. Aí eu fui fazer, fiz 1 ano e meio. E aí eu estudei muito, né? Aí que eu comecei realmente a me dedicar, a gostar dos estudos, e me dedicava muito com a língua portuguesa. Eu sempre tive professores bons, né? Tanto no ensino médio como na faculdade também. Tive sempre professores bons de português. Então, onde que eu acabei também me identificando muito mais, né, com essa língua. E o que aconteceu? Terminei, né, o ensino médio, sem fazer cursinho, eu já entrei em 2 faculdades na época, né? E como eu não tinha, eu fiz até teste vocacional na época, eu não tinha ainda nenhuma profissão, e deu que era realmente fazer comunicação. E eu queria fazer jornalismo. Só que, naquela época, não tinha campo de trabalho. Poucos, tinha 2, 3 TVs, poucos, poucos jornalistas, poucos editores de jornais, enfim, o campo era muito restrito. E a gente não tinha a informação que a gente tem hoje, né? Naquela época a gente tinha informação de menos, hoje até tem demais. E, e aí, o que aconteceu? Eu acabei, estava surgindo, né, o curso de comércio exterior aqui no Brasil. Era um curso novo, e onde o pessoal que trabalhava na área de comércio exterior era um pessoal assim, que aprenderam na raça, no tempo, né, de trabalho, esse negócio todo. Não tinha nenhum acadêmico na área. E daí eu embarquei nessa, falei, então eu vou fazer isso, né? Já que é novo, vamos embarcar nessa daí. E assim foi. Eu fui a segunda turma do Brasil a fazer o curso de comércio exterior. Uau, eu tive um irmão que fez em Curitiba a Faculdade de Comércio Exterior. Exterior. Então, eu fiz o curso, me formei e tal. Já no segundo ano eu já consegui estágio, né? Daí foi diferente. Eu trabalhava na GM, eu fui trabalhar na CRAS, fui ser estagiário na CRAS, ganhando a metade do que eu ganhava. Mas eu precisava abraçar alguma coisa, né? Então, onde eu realmente parti para isso. E, logicamente, na época, eu tive o amparo da minha família. Né? E E aqui nessa onde eu trabalhei, eu te uns pergunto, 16 anos, mais ou menos, pode na terminar, área. eu te pergunto. Oi, pode falar. Pode terminar essa parte que daí eu te pergunto. Então, eu trabalhei mais ou menos uns 16 anos. Aí eu vou entrar em outro detalhe. O que eu estou contando isso aí? Porque eu fui muito bem sucedido, estava muito bem na vida, subi, estava a nível de gerência e tal, né? Mas, de repente, tinha uma série de problemas que contradiziam, né, a minha boa índole, que eu sempre tive. E eu acabei realmente. E a empresa começou a entrar em decadência, onde eu trabalhava, e eu resolvi cair fora. Fui um dos primeiros a pedir para ser mandado embora. Tanto é que a empresa hoje já não existe mais. Eu caí fora, daí eu fui trabalhar por conta.
né? Aí dei várias cabeçadas, fui ter negócio, onde foi quando eu comprei a escolinha para minha esposa, comprei um comércio, que era uma boutique de moda feminina. E o que aconteceu? O que eu quero dizer com isso? Que a gente precisa fazer o que a gente gosta. Nisso que eu ia chegar. Porque se a gente não faz o que gosta, chega um determinado momento que você não aguenta mais. Aquilo se torna cansativo, se torna, sabe, nada agradável. Então você levanta da cama, fala assim, puxa vida, tem que ir para lá de novo. Né? É um pesadelo. E hoje eu, inclusive, bato muito dessa técnica, principalmente com os jovens. E tem uma estatística, inclusive, no ano passado foi que eu vi essa estatística, que uma média de 70% dos profissionais no Brasil não gostam do que fazem. Então, o que acontece? Só que eles são, uma parte, estão num nível já, né, como eu estava também, um nível bom, né, de profissionalmente e de salário também, financeiro, onde fica difícil para fazer a transição de carreira. Há possibilidade? Há possibilidade, mas tem que ser trabalhado, né, para se fazer essa transição de carreira, para realmente não acabar saindo no prejuízo. Nós temos, inclusive, exemplos. Eu tenho um mentor aí de coaching, um dos fortes aqui no Brasil. Ele era procurador-geral da República. Na época, aí só acho que há 10 anos atrás, assim, ele ganhava R$ 21.000 por mês. Você imagina, 10 anos atrás, R$ 21.000. Era um tremendo salário, né? Sim, com Ele certeza. acabou se exonerando para poder realmente trabalhar só na área de coaching. Mas ele fez um trabalho de transição. Não foi assim, não, largou, não. Né? Foi gradativo. E isso hoje, inclusive, ele ensina e prega muito, né? Como foi que ele conseguiu. E hoje ele está muito bem, né? Ele mora em Brasília, inclusive. Então, veja bem, uma das minhas preocupações que eu tenho é realmente esses jovens que estão terminando o ensino médio e que muitos deles não sabem o que fazer. Então, falta essa orientação, ou por parte dos pais, por falta, os pais não têm um certo conhecimento para poder realmente orientar os filhos, ou se tem, às vezes, em virtude do trabalho, das atividades, tal, acaba realmente não tendo condições de orientar os filhos como se deve. E muitos, porque estão bem-sucedidos, que têm uma boa profissão, tipo médicos, né, assim como você, ou tipo dentistas, engenheiro, né, advogados, enfim, que estão muito bem, acabam influenciando os filhos para seguirem a carreira deles. Por E isso, muitas vezes não é aqui. Oi? aproveitando que a sua fala, eu faço um adendo quando você fala assim. Muitas vezes os pais estão ocupados, estão trabalhando e não têm o seu tempo. Os pais dessas gerações, eles não receberam dos pais deles essa orientação que você está passando agora. Então, Perfeito. se eles não receberam essa orientação, como eles vão passar para a geração atual? Então, eles mesmos ficam perdidos. Quanto a você falar dos profissionais da área de saúde, claro que ocorre até como que eu vou dizer para você? Como se fosse um exemplo em casa e o pai ou a mãe, que seja da área de saúde, incentivar que o filho faça. Mas mesmo assim, se o filho fizer um curso de medicina ou odontologia, ele vai ver que não era aquilo que ele queria. Ele pode até terminar o curso, mas ele vai lá e faz a transição de carreira para o que ele gosta. Verdade. Por isso eu bato muito dessa tecla que tem que fazer o que gosta. E, assim, eu cito como exemplo um pedreiro, não desfazendo dessa profissão, Sim, mas aquele que faz porque gosta, ele é bem sucedido, ele não precisa nem ter instruções, né, ser estudado, mas ele faz aquilo com prazer. E ele com certeza tem sucesso, porque faz com gosto,
faz com amor, com dedicação. Então, quando se faz um trabalho que a gente gosta, se torna prazeroso. Nem que esse trabalho dá. Né? Tem até uma passagem que diz assim, quando estavam construindo o Maracanã, chegaram lá com uma entrevista para o rapaz e falou assim, o que você faz aqui? Ele fala, eu sou pedreiro. Tá, mas o que faz o pedreiro? Ele fala, eu assento tijolo em cima de tijolo para levantar as paredes. Muito bem. Desculpa aí. Aí, perguntaram para um outro. Falou, meu, o que você faz aqui? Que você é? Eu sou pedreiro. E o que você faz? Aí eu estou levantando o maior estádio do mundo. Então, veja, né, a conotação. Eu acho fantástico isso aí. Porque o cara está. A imaginação dele, ele não está realmente apenas colocando tijolo em cima de tijolo, não. Ele é um construtor ele tem uma visão muito ampla do mundo. Pois é. Então, veja bem, e é isso que a gente tem que fazer, né? Dá só um licença aqui, está desligando o meu computador, meu notebook, meu celular. Sim. Opa, estava desconectado ali. Vou conectar aqui isso agora para ele, senão vai cair. Então, é isso aí que a pessoa faz o que gosta, ela realmente vai ter sucesso, não importa o que ela faz. O importante é que gosta do que faz, né? Eu quero voltar um pouquinho, Antônio, quando você falou na hipnoterapia e que você, em 3, 4 sessões, conseguiu tirar uma amiga cliente de uma situação de trauma. Eu tenho um ambulatório que eu faço psicanálise na Universidade Federal do Tocantins, aqui em Palmas. E esta semana veio um jovem de 23 anos, completando 1 ano de namoro, em parte feliz, ele tem conflitos com a namorada, e ele me trouxe uma situação assim, e eu gostaria da sua opinião. Talvez eu possa ter orientado ele de maneira assertiva ou equivocada, e semana que vem trazê-lo para mais clareza, se você me permite. Sim, é claro, fica à vontade. Veja, ele diz assim, que os conflitos que ele tem com a namorada é assim, que tem semanas do mês em que ela está mais retraída e que ela está mais quieta e que ele começa a indagá-la em algumas coisas. E ela diz, não é nada com você, é comigo. E ele se sente, nesse quadro, como se ela tivesse fazendo um julgamento precipitado dele. Ele que faz, que toma isso como um julgamento precipitado. Parece ser um gatilho que o comportamento dela desencadeia nele. E como que você faria isso? Como você conduziria isso nesse caso? Eu acho que, em primeiro lugar, teria que ser ela, né? Ou mesmo com ele, em termos de reconhecimento de que cada pessoa é uma pessoa, cada pessoa tem uma história, cada pessoa tem um psico diferente, né, em virtude da própria história que se construiu durante a vida, né, e que ele tinha que realmente encarar isso de uma forma normal, que cada um é cada um, ele velho ditado. Cada um tem a sua personalidade. Cada um tem a sua história. Cada um tem a sua história, que forma a personalidade, né? Sim. Então, eu sugeria a ele que fizesse o quê? Em primeiro lugar, procurasse entendê-la da melhor forma possível. Não questionando-a, mas sim tentando ajudá-la, porque o problema dela é a falta de um autoconhecimento. E o autoconhecimento leva a uma autoestima. E a pessoa, quando tem autoestima, para ela está tudo bem. Quanto mais ela se eleva, melhor. É aprender a dar valor nas coisas. Né? O que eu percebo... Porque esse é um grande erro
Eu não sei o que está acontecendo aqui com o meu celular, mas ele não está carregando. É, bom, vamos lá. Se cair aqui, depois a gente retorna, tá bom? Tá bom, você me avisa. Ele, Você quer testar? ele, tá. Ele, A conexão e no tem, celular, você quer testar? Você viu na tomada, veja aí no celular. então, tá ligado, tá arrumado, já apertei os plug aqui, não sei o que está acontecendo, não. Então, veja bem, em primeiro lugar, ele teria que ter realmente esse conhecimento, né? De que ou realmente ele tentar entendê-la ou orientá-la para que ela realmente busque ajuda, já que ela não se conhece, porque ela mesma já disse, né? Que ela não sabe o que acontece, que é com ela, então se é com ela o problema, ela tem que realmente resolver esse problema. Sim, Então o ela que eu teria. percebi, Antônio, foi assim, ó. Algo desencadeia nele esse, digamos assim, esse pré-julgamento. Porém, ele cita assim, pontual. Todo mês isso acontece. Eu disse assim, meu querido, veja, os seus hormônios são diferentes dos hormônios das mulheres. E nós temos um ciclo hormonal muito variado, diferente do de vocês. Concorda, Antônio? Perfeitamente. E outra, né? Em cada mulher, os hormônios realmente reagem de uma tal maneira que tem uma reação diferente, né? Tem Exatamente. mulheres que nem sentem essa é a fase de menstruação, né? Para elas é tudo normal. Tem outras que já sofrem tremendamente, não só fisiologicamente, como psicologicamente. Altera totalmente o psicológico da mulher, né? E eu Então, cheguei, essas coisas que precisa entender, né? eu Como cheguei é que é essa mulher? com ele. Ele dizia assim, eu falei assim, olha, primeira coisa, você já percebeu que todo mês isso acontece. Então, ela está mais retraída, ela está precisando de um colo ali. Muitas vezes você não precisa nem indagar o que está acontecendo. É simplesmente dizer, vem cá que eu vou te dar um colo. Perfeito, perfeito. E outra, se ela fala, se ele diz assim, eu falei assim para ele, nós, enquanto mulheres, quando estamos nesse período, nem nós nos aguentamos. Quanto mais alguém nos perguntando o que está acontecendo com a gente, daí que a gente não quer nem saber ou vai estar julgando precipitadamente essa pessoa. É verdade. É bem isso mesmo. É a falta de conhecimento, né, José? É a falta de conhecimento. Então, Então, veja bem, não se eu pode, estou me relacionando. Oi, pode falar, desculpa. pode falar. Não, se eu estou me relacionando com uma mulher, eu tenho que procurar conhecer o máximo possível. Quais Sim, são as ações, as reações, a forma que ela encara as coisas. Isso tudo a gente pode ter esse conhecimento num jogo aberto, num jogo adulto, né? De uma conversa franca, aí as coisas se tornam mais fáceis. é isso que eu Então, coloquei para ele, porque daí ele trouxe assim uma fala dela para ele. E eu detesto tanto quando você fala que você fica se justificando. Então, tem dois gatilhos aí. Um diz que não gosta de julgamento precipitado. Então, ela desencadeia nele um julgamento precipitado que muitas vezes não há esse julgamento. É ela ficar retraída ou fazer alguma pergunta. E ele começar a se justificar para ela num período que não é o mais adequado naquele momento. sim, E daí, o que acontece? Cada um desencadeia um gatilho. E os dois, jovens, 23 anos, eles têm a mesma idade, viram criança. E você, sim. com o seu conhecimento de hoje, como você orientaria o rapaz, que ele que é o paciente? É justamente nesse sentido, né, Ju? Que realmente ele precisa, em primeiro lugar, entendê-la, compreendê-la, né? Que aos momentos, não adianta você, quando você não está muito bem,
Não adianta você ficar perguntando: o que você tem? Por que você está assim? Não, isso não é agradável. Né? São questionamentos realmente até desagradáveis. A pessoa não se sente bem e outra, ela não está nem inspirada para poder dar explicação. E fica questionando: o que acontece? Sou eu? Não, o que eu fiz? Sabe, são coisas que realmente se tornam irritantes até. Então, é aquilo que você falou, realmente tem que ser apenas compreensivo, entender a situação, ser compreensivo, dar um abraço, mostrar que você está ali do lado, apoiando, né? Ter o seu colo aberto para você realmente receber, dar amparar. Entendeu? Sabe? O que eu posso fazer para te ajudar? Não, em vez de questionar. Mas o que você está precisando? Fala para mim. Eu estou aqui para te ajudar. Né? Sabe? E a outra forma, na colocação, a forma que você realmente se conectar. Né? Eu falei Melhor. para ele que muitas vezes nem precisa falar nada, é só dizer assim: estou sentindo que você precisa de um abraço, de um colo, vem cá que eu vou te dar esse colo. Perfeito. O abraço é uma das coisas mais fortes que se tem, porque ali o coração encontra com o coração. Né? É alma com alma. Então, às vezes, um abraço no silêncio, por alguns minutos, é fundamental para curar muitas coisas. E a mulher, principalmente, ela é mais sensitiva nesse sentido, e ela sente muito mais do que o homem. E também vem daquela formação, né? Que eu, particularmente, eu fui criado. Minha mãe, não, assim, ela é lógico, fazia de tudo pra gente, né? Tanto é que ela foi uma heroína. Ela, né, criou 4 filhos, assim, praticamente sozinha, né? Labutou muito. Mas assim, ela não era tão carinhosa. Ela não era aquela mulher de abraçar, de beijar. Então nós somos criados nesse ambiente, viu? De respeito, né? De amor um pelo outro, tal, mas sem de carinho, de educação, mas sem essa, né, de estar realmente ali abraçando, beijando, né? É diferente. Então a gente não tem esse hábito, né? Que nem hoje eu tenho consciência que realmente o abraço é fundamental. Eu Mas achava, eu não tenho esse hábito. Eu não tenho. Você vê, o meu filho mais novo, ele já é diferente. Ele é um rapaz que, assim, nossa, ele é muito agradável. Ele abraça, faz carinho, beija, sabe? E completamente diferente. Até comigo, sou homem, né? O pai dele, ele é comigo assim. Né? com isso, Então vai ele tudo se por. aguarda de qualquer pessoa que está ao lado dele, né? É, verdade. Esse Então é rapaz isso. diz assim: eu sou muito tranquilo, mas quando eu vejo que ela está introspectiva, que ela está quieta e ela diz que não é nada comigo, eu já estou vendo que ela está me julgando de alguma coisa. Só pelo olhar dela, ela já está me julgando. Eu disse, mas é o teu olhar, não é o olhar dela. Isso é o grande. Tem um ditado português, né? Que não sei se você já ouviu falar, diz assim: quer entender o outro, calce o sapato do outro. Né? Olha, eu aprendi mais uma hoje, eu não conhecia esse ditado. Calce o sapato do outro, você vai entendê-lo melhor. Né? E a partir do momento que a gente consegue entender o outro, a situação dele, o que ele está sentindo, principalmente sentimento, né? Pensar é diferente, mas não, o que está sentindo. Entender sem questionar. Não adianta questionar, né? É entender. Isso precisa ter realmente uma certa sensibilidade. É uma percepção assim mais aguçada um pouco para você perceber, né? E aí entra o conhecimento corporal, né? Isso, os movimentos, a linguagem do corpo. Isso, justamente, a linguagem corporal. Então, porque nós transmitimos muito com nossos gestos, nossas atitudes, nossos, né, forma de encarar, forma de ver, forma de falar, inclusive. Isso é fundamental. Então, são coisas que a gente precisa aprender para poder ter uma convivência melhor, né? Para ter uma aceitação melhor, para ter menos decepção.
né? Porque decepção, eu costumo dizer assim, todos nós decepcionamos as pessoas. E a gente também recebe decepção com as pessoas, temos, mas só que assim, tudo depende da perspectiva, da expectativa, melhor dizer, expectativa que a gente põe nas pessoas, né? Se nós não colocamos muita expectativa ou expectativa nenhuma, qualquer coisa que vier será o lucro, será muito bem visto, será vantajoso. É o mínimo que seja, né? Porque eu não Estava estava esperando nada, eu não estava esperando nada da pessoa. De repente ela, pô, falou bom dia, me deu um sorriso, me deu um abraço. Sabe? Nossa, que coisa linda. Foi excelente. eu estava revendo umas aulas do palestrante do MBA, né? E o É, Francisco Almeida, um dos três mosqueteiros que nós o chamamos, fala em ataraxia, é onde ele fala se nós estamos sem ataraxia, nós estamos sem angústia, nós estamos sem ansiedade. E o palestrante, ele precisa perceber se o nível de ataraxia dele está alto, onde ele está com a ataraxia 100%, e que daí ele não vai conseguir entrar num palco e falar, ou ele vai estar com uma ataraxia zero, onde isso que você fala, a expectativa não é a expectativa em relação ao outro ou ao público dele. Ele vai lá e perfeito. entrega a sua missão, entrega a sua transformação, e você trouxe isso lindamente com essa tua fala. É, perfeitamente, é isso mesmo. Né? Então, Ju, o que a gente o que eu falo, bate assim, algum questionamento a respeito do rapaz ainda? Ou mais ou menos está claro? Foi da maneira como eu orientei. Diretor, perfeito, né? O que eu Você falo? deve ter cautela, né, na semana, quando ele percebe isso, procurar entendê-la, observá-la. Palavras são palavras, e naquele momento, qualquer palavra que ele coloque pode passar para ela como uma justificativa e ela, na parte hormonal dela, ela reagir em relação a isso. E daí ele se vê com o julgamento precipitado. E não é nisso, é um momento que ela, quanto tem a mesma idade dele, 23 anos, é um momento daquela semana do acolhimento que ela necessita. Ele disse assim, eu quero a namorada para que ela saia comigo, para conversar, sair e se divertir. E ela sai com a cara feia, eu disse, mas ela não consegue estar com a cara bonita se ela está com dor. É aquele velho ditado, né, Ju? A gente quer o que as outras pessoas tragam para nós, o que as pessoas podem proporcionar para a gente, mas a gente não se preocupa naquilo que a gente pode ofertar, naquilo que a gente pode oferecer. Então, a partir do Bom saber momento que que eu a gente. acertei com ele. Gratidão. É, tá vendo? Porque a partir do momento que você se preocupa mais, né, em realmente oferecer o que você tem de melhor ao outro, seja ele quem for, você realmente não vai estar preocupado em saber o que você vai receber de troca, de volta. E com certeza você vai receber coisas boas, porque você está plantando coisas boas. A tua semente é boa. E se num momento veio algo que despertou um gatilho, e se a balança coloca, a balança está mais alta para as coisas boas, esse gatilho pode ser liberado, não é? Perfeito, isso mesmo. Né? Pode mesmo, tranquilamente, tranquilamente. Né? Então é por aí, né? Eu acho que esse é o caminho. Né? E para isso a gente precisa realmente, acima de tudo, nos conhecer. O autoconhecimento. Entre o autoconhecimento não tem escapatória. Quer ser bem-sucedido, quer ter boas relações, né? Amigáveis, relações amorosas, seja você na melhor forma possível. E como o E para Francisco isso a gente. também fala no Kaizen,
que nós podemos melhorar a cada dia. Justamente. Cada dia melhor. Né? E para isso a gente tem o quê? Que estudar, desenvolver aquilo que nós somos. Eu costumo dizer assim, que nós temos que honrar nossos princípios. E quais são os nossos princípios? É popularmente conhecido que nós somos matéria e espírito, não é? Sim, E aí eu te digo, como matéria, qual é a nossa origem? espírito. Foi bem lá no início, o que é? Nós surgimos através de uma relação amorosa dos nossos pais, Sim, onde houve uma ejaculação de espermatozoides que se fundiu num óvulo da minha mãe, onde realmente ali começou a minha evolução. Então, se for basear nisso, quem eu realmente eu sou? Eu sou um espermatozoide evoluído, nada mais, materialmente falando. E espiritualmente? Espiritualmente nós vimos na Bíblia, e eu sou um camarada que procuro seguir o máximo, nós somos, próprio Jesus disse, né? Vós sois a imagem e semelhança de Deus. Então nós somos a imagem e semelhança de Deus, espiritualmente. Então, quando eu pergunto, a gente normalmente fala, né? Pergunta para mim assim: quem é você? E eu vou falar assim: eu sou o Antônio Carlos. Só que, na realidade, eu não sou o Antônio Carlos. Antônio Carlos é o meu nome que meus pais me deram para que eu possa me identificar perante a sociedade. Nada mais. Mas a minha essência é outra. Né? Materialmente, eu sou aquele espermatozoide evoluído e espiritualmente eu sou a imagem e semelhança de Deus. Assim como você é e todo ser humano é. Reconheça ou não, mas é. Né? Então tem uma coisa muito que eu acho muito bonita, são os indianos, que eles falam, quando encontram um com o outro, eles se inclinam e dizem namastê. Né? Namastê que quer dizer, meu Deus, saúde o teu Deus. É muito bonito, isso é coisa linda, divina. Né? E nós brasileiros temos um hábito mais ou menos semelhante, mas não tão forte, tão profundo como esse, que nós costumamos dizer, Deus o abençoe, Deus a abençoe. e o outro Né? responde, né? Que você sempre. Que é muito forte também, né? É algo assim, muito divino. Muitas pessoas falam por falar, sem, realmente sem sentido, sem sentir realmente o que estão proferindo. Né? E o importante é isso, né? É o sentimento. Nós aprendemos muito na física quântica, né? Que não é o pensar e o falar, é o sentir que empodera. Né? Quando nós fazemos qualquer coisa, E agora? Travou. E vai cair. Estou te ouvindo, Antônio. tá me ouvindo? Dá um tempo aí que agora ele está acabando aqui a bateria. Espera aí que eu vou, senão vai cair. Tá É que bom. você apagou aqui, apagou a tela para mim. Depois Não, você mas já corta aí, né? voltou. Já voltou. Tá voltando? Já. Mas deixa eu ver o que está acontecendo que não está carregando o celular, porque eu não sei por quê. Dá um tempinho aí, por favor. Você consegue me ver?
Não, apagou tudo aqui. Muda a tela, passa o dedo na tela que ela volta. Já voltou, mas não está botando a imagem. Espera aí. A tua imagem está congelada. Agora sim. Agora você voltou. Agora você precisa abrir tua câmera. Mas vai. Agora sumiu a câmera. Aí. Ainda não abriu. Não? Oxe. O celular é complicado, viu? Porque os dedos são grossos. Bater essas teclinhas aqui. Ai, 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 ai. Deixa eu ver aqui. Ampliar. Aí. Não? Ainda não. Aí. Agora. Então, eu tô, ó, tá aparecendo um rainho aqui de carregado, mas ele tá a 2%. Ele vai cair daqui a pouco. Eu não sei o que acontece. Não sei se está o problema aí no carregador Tem aqui, outra que eu tomada? sempre uso. É? Não tem outra tomada? Não, tá na tomada, tá bonitinho, tudo direitinho, tudo reforçado ali, mas não sei o que está acontecendo. Acho que vou ter que trocar de carregador, acho. Vamos ver. Vamos ver. Se chegar no 1% aqui, daí a gente dá uma pausa aí, tá bom? É, já me perdi agora. Nós estávamos falando. Você estava falando no Namastê, o Deus que Ah, sabe tem. o Deus que está em você sabe que é o Deus, ou Saúde. o seu O Deus. meu Deus, saúde o teu Deus. E aqui no Brasil, ou na igreja, no catolicismo, é que Deus lhe abençoe ou que você seja abençoado. Todos os cristãos, né, independente do catolicismo, né, normalmente fazem, né? Deus abençoe, né? E isso vai muito da crença, mas eu acho que tudo é uma coisa só, né? A parte espiritual é fundamental e todos nós temos, e cada um tem uma crença, né? E a gente tem que respeitar, né? Então, outro dia eu estive vendo, inclusive, um negócio que me chamou muita atenção, principalmente os cristãos condenam muito, né? Esse negócio de umbanda, né? De candomblé, né? E não é que condena, né? Mas assim, não admite, né? Eu estava lendo outro dia a respeito de todas essas entidades que tem de Umbanda, né? Sim. E, eles têm, no fundo, tem um significado muito bonito, né? Um fundamento muito bacana. O que é? Tudo, né, dependendo do segmento deles, lá não sei o nome que dá realmente, mas, assim, a base é a natureza. E sempre exaltando a natureza. Ou é os rios, ou os animais, ou a vegetação, enfim, né? E eu achei isso fantástico, sabe? Que até então eu não sabia muito disso, né? Então, veja bem, obviamente a gente se apega num ser mais supremo, num ser mais divino, né? E não nas partes terrenas, onde eles se apegam mais na parte terrena, né? Tanto é que eles fazem sacrifícios, às vezes muitos, né, alguns segmentos deles fazem alguns sacrifícios, né? De matar galinha, essas coisas todas aí, né? Mas é a crença deles. Mas o que acontece? Eu sempre acreditei nisso, por quê? Não por aquele fato, por aquela atitude, não. É que quando a pessoa faz, vamos dizer assim, uma macumba, né? Ela põe ali na macumba uma fé tremenda naquilo que ela está pensando, que ela está pedindo, está querendo que realiza. E a energia que ela põe ali. E muitas vezes acontece por isso. Não é por causa da galinha morta, da vela preta. Não. É pela energia que ela põe, do pensamento, do sentimento que ela põe ali, naquele negócio.
né? Então, é isso que realmente as pessoas fazem sem ter assim, conhecimento realmente disso, o porquê disso, como que funciona isso. Né? E nada mais é do que a energia. A Sim. energia, ela é realmente emitida através do nosso sentimento, nosso coração, é a nossa máquina, né? É o órgão mais importante, receptivo e transmissível de energia. Hoje nós sabemos, pelo Instituto Americano do Coração, que nós temos muito mais neurônios no coração do que no nosso próprio cérebro. Então, o nosso coração é muito mais magnético e o cérebro é elétrico. E com essa sua fala tão importante, mostra que a emoção, ela não é mental. A É, emoção, ela vem do coração. do coração, justamente. Por isso que tantos Perfeito, é isso mesmo. coraçõezinhos, né, se formam, né? Que a gente faz. A maior parte, então, aí que tá. A maior parte fazem esses gestos, né? E mesmo assim, antigamente, hoje é o geral, mas antigamente você via algum gesto assim, um coraçãozinho desenhado, entre um casal, né? Uns paqueras, esse negócio todo. Hoje não, hoje a coisa generalizou e eu não tenho certeza que 90% das pessoas que fazem esse gesto, desejando um coraçãozinho tal, não sabem o que estão fazendo, não sabem o significado Né? profundo disso, né? De que realmente isso representa sentimentalmente, que é algo realmente maravilhoso, fantástico, né? Então, o que acontece? E isso é a máquina humana, é fantástica, né? Eu realmente fico assim, fascinado. Quanto mais eu conheço, mais eu me fascino. Que é, a gente tem o pensamento, né? E o sentimento. Ambos trabalham praticamente juntos, paralelamente, né? Instantaneamente. Então, o que acontece? Nós, em primeiro lugar, no autoconhecimento, nós temos que treinar os nossos pensamentos, né? Para que a gente tenha bons pensamentos, consequentemente, bons sentimentos, e, e possamos, com os bons sentimentos, emergir boas energias. E as energias hoje, inclusive, já está tão avançada a tecnologia que medem hoje a energia, né, em hertz. Sim. E já isso já consumado, já que realmente as boas ou os bons sentimentos é o que tem um nível mais elevado em termos de hertz, né? E a gratidão, ela vibra em 800 Hz. É a gratidão, é o amor, é o carinho, é gestos de bondade, de fraternidade. Isso realmente são os níveis elevados, né? Em Enquanto apenas que... 600 Hz. Oi? Quando você está emanando a paz para alguém, você está emanando 600 Hz para essa pessoa. Pois é. É daí para cima, né? Conforme o nível realmente do sentimento que você tem de amor, tal, é realmente elevadíssimo. E o contrário disso é o baixo nível de hertz, que são o ódio, a raiva, a tristeza, né? Isso realmente é um nível baixíssimo. A apatia está em 50 Hz, veja. Pois é. O medo está em 5 E Hz. eu não falo em números porque eu não sou de gravar números, entendeu? Eu trabalho um Mas, pouco com isso, então alguns eu gravo. que bom. Então, veja, tudo isso nós temos que trabalhar na gente para ter realmente, para desenvolver esse autoconhecimento, né? Quanto mais a gente tem esse conhecimento, melhor a gente vive, melhor a gente age, melhor a gente convive, né? E temos uma vida muito mais saudável, mais tranquila, né? Deita a cabeça no Mas, travesseiro e dorme, né? oi? Deita a cabeça no travesseiro e dorme.
Isso, é aquele velho ditado, né? Deitar na cabeça, botar a cabeça no travesseiro e dormir suavemente, tranquilamente, né? Aquele sono dos justos, né? Que dizem. Isso. E é bem isso mesmo, né? Então a gente. E outra, né? Eu digo assim, uma boa parte das pessoas, inclusive até tive já escrevendo alguma coisa a respeito, Ju, sobre a felicidade. Eu ia estar Todos nós, perguntando você. todos nós temos ou buscamos a felicidade, porque esse é um dos propósitos que é geral. É um dos propósitos nossos aqui nessa terra é sermos felizes. Só que a maior parte buscam de forma errônea. Né? A maior parte buscam a felicidade no outro, nas coisas, nas conquistas. Né? E é uma tremenda enganação. São coisas que a sociedade nos implantou isso erroneamente. E nós vamos ser felizes quando eu arrumar uma namorada. Eu vou ser feliz quando eu me casar. Eu vou ser feliz quando eu tiver um filho. Né? Ou quando eu tiver aquele carro, né? Dos sonhos, aquela casa dos sonhos. E é uma felicidade que acontece momentaneamente, às vezes, quando você conquista, né, essas coisas. Mas passa uma semana, um mês, um ano, pô, acabou. Já não existe mais aquela alegria, aquela felicidade inteira, aquilo que você tanto almejou. Né? Então, quando a gente tem um autoconhecimento, um desenvolvimento psíquico e espiritual, nós vivemos em paz, nós vivemos felizes com as mínimas coisas, é saber dar valor naquilo que nós temos, não importa o quê, por mínimo que seja. Né? Dar valor nas coisas que são básicas para a nossa essência, para a nossa vida, que é o ar que respiramos, o alimento que temos, a água que nos sacia. Né? E aí vem a gratidão. A gratidão é a base para o sucesso, para a felicidade. Né? Quando eu sou grato por essa água que me sacia, por as pessoas que realmente fizeram com que isso eu pudesse ter aqui comigo, e construir e desenvolver essa garrafinha. Para quem realmente trabalhou para que a água pudesse ser essa água comigo. Né? Pelo Vazada. arroz e feijão, né? Desculpa, você fala assim, eu estou empolgado, você não te ouço. Quando você falou a água sem vazada na garrafa, sermos gratos. Justamente. Então, veja bem, são detalhes, muitos detalhes que nos auxiliam, que nos proporcionam benefício, né? Então, por exemplo, aqui estou na minha casa, eu tenho que ser grato àqueles que construíram, àqueles que participaram direta ou indiretamente, né? Para que eu pudesse ter esse benefício. Quando eu vou tomar um banho, alguém realmente esteve lá trabalhando para poder a água chegar até o meu chuveiro. Alguém construiu o chuveiro. Alguém construiu energia elétrica para que tivesse um banho quente nos dias de frio. Né? Encanamento. É? Então, veja bem, quando a gente come, a gente tem que estar agradecendo. Por quê? Porque teve alguém, não só, né, agradecer por ter a comida, mas por aqueles que fizeram com que isso chegasse à minha mesa, para me saciar a fome. Né? Desde a do agricultor, que cultivou a terra, que plantou, que colheu, né? Vendeu, aquele que transportou até a cidade, do campo à cidade, aquele que comprou, o comerciante que comprou, expôs ali para a gente, para poder comprar, adquirir o produto. Enfim, é uma gama, né, de pessoas realmente que fizeram alguma coisa para que eu tenha um benefício. E se eu só tenho que agradecer, como ser social que eu sou, eu tenho que agradecer a tudo, eu costumo dizer, nós temos que agradecer a tudo, a todos e a todo momento. Né?
Que nem aqui, nós estamos conversando, você está lá em Tocantins, eu estou aqui em Santo André, em São Paulo. Né? Ó, gratidão para aquele que realmente queimou a pestana, né? Para desenvolver a internet, né? Para criar o celular. Né? Isso é maravilhoso, isso que a gente tem que aprender a valorizar. Então, aquilo que nós temos, não é aquilo que nós queremos, não aquilo que nós temos. E desapegar do passado, porque o passado nos ensinou muitas coisas. Nós temos uma história, um aprendizado fantástico, né? Com as coisas que aconteceram no passado, e principalmente as coisas ruins. Nós temos que agradecer as coisas ruins que acontecem, que aconteceram e que acontecem, porque são elas que nos trazem o aprendizado. Exatamente. Ou foi Esse, livramento, igual diz uma determinada religião, ou foi é, não entendi a última fala. ou foi livramento, ou foi um aprendizado. Justamente, né? Justamente. Então, realmente é isso que a gente tem que valorizar. Então, as coisas que a gente define como ruins não são tão ruins assim, são boas, que nos ensina. Né? Alguma coisa nos ensina. Então, a questão da gente realmente prestar atenção, perceber essas coisas. Né? E outra, não deixar que essas coisas ruins nos afetam. Simplesmente sejam como exemplos, como aprendizado. Mas para isso nós temos que nos blindar. Então, quanto mais eu me conheço, mais eu me blindo dessas coisas. Pode acontecer o que acontecer. Sou e peço a proteção divina. Justamente. E outra, a inteligência emocional. Né? Quando nós temos a nossa inteligência emocional desenvolvida, nós temos um autocontrole maior. Nós encaramos as adversidades com mais tranquilidade, com mais suavidade, com mais inteligência, mais discernimento. Por quê? São situações realmente que às vezes que não tem como evitar. Né? Eu costumo citar o exemplo de uma batida de carro. Você está na rua, de repente, vem alguém e bate em você. Né? Eu já bati muito. Bati mais do que ele vem. Mas a pessoa bate o carro, você tem duas reações. Uma, sair xingando, blasfemando, ofendendo a pessoa que bateu, enfim. Né? Pô, não presta atenção, humilha uma coisa, quando não xinga a mãe também, né? Já entra até a mãe no rolo aí, e ofendendo, e aquilo tudo, né? Não te leva a nada. Muito pelo contrário, nos faz mal. Porque antes de proferir qualquer palavrão, qualquer ofensa, nós pensamos, nós sentimos isso. Sim. Então, a primeira pessoa que está sendo prejudicada somos nós, mesmo que estamos proferindo essas maldições. E aí tem um outro lado. Posso sair do carro, ver lá o que aconteceu, amassou, mas você está bem, não machucou ninguém, machucou, ótimo. Então tá tudo bem, o carro se arruma. Deu perda total, tudo bem, já adquire outro. Né? Se tem seguro, ótimo, o seguro vai cobrir, caso contrário, vai levar mais um tempo, mas vai conseguir comprar outro. Né? Então são formas da gente encarar as coisas para que não nos prejudiquemos, para que não sofremos tanto. Isso tudo vai do desenvolvimento do autoconhecimento. O autodesenvolvimento é tudo. Eu lembrei de uma coisa quando eu participava de uma reunião mediúnica. Não era na reunião mediúnica, era no estudo mediúnico. Um professor trouxe um exemplo. Ele diz assim: tem aquele carro que te corta na frente, e muitas vezes você fica brabo, você nem conhece a pessoa e dentro do carro você xinga a pessoa porque ele te cortou e quase te bateu. Daí ele respondeu assim para a gente: vocês não sabem se ele está numa urgência, indo socorrer um familiar dele. Vocês não sabem se ele está passando mal e precisa chegar no hospital.
ou se ele precisa chegar em casa, que alguém está precisando dele. Vocês não sabem nada disso. Vocês estão vendo só a situação acontecendo. Então, abençoe e deixe que ele passe. A É partir, isso. eu comecei a abençoar e deixar que passe. E eu também, hoje eu faço isso. Mas eu cheguei a fazer o contrário. Quando era mais jovem, eu cheguei, assim, o cara me fechou e eu ia atrás e fechar ele também. A Sabe? reação, né? Ser reativo. Então, reativo, nós não podemos ser reativos, nós temos que ser proativos. Sim. E aí, o que acontece? Para quem ficou mal? Para ele, não, foi para mim. E aí, esse negócio, eu queria entrar, a compreender o que passa com o outro. Se a gente não sabe, mas pelo menos você imagina. Se o cara me fechou, tá rápido, tá voando no carro, alguma coisa tem, né? Para ele estar fazendo isso, não é verdade? Tá fazendo por fazer, mesmo se é muito jovem, mal tirar a carteira, ou se já tem uma determinada experiência, ele está fazendo isso por uma necessidade real. Perfeito. Porque eu costumo dizer assim, a maioria, ninguém bate o carro, como bater carro, ninguém bate o carro porque quer. Começa por aí, não é verdade? Eu Verdade. não consigo entender que alguém faça isso por livre, espontânea vontade, né? E como Então, contando no caso do paciente que eu te falei, que é estudante de direito, é, a namorada não vai fazer um julgamento precipitado dele por ela querer. É ele que está se auto fazendo o julgamento precipitado. justamente. E É, 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 eu acho que agora eu consegui passar para ele que ele a compreenda nos momentos mais assertivos da vida entre eles. perfeito, perfeito, é isso mesmo, né? Eu costumo dizer assim, eu não gosto de tirar conclusões pelo achismo, né? É muito rude e é muito insertivo, né? E Então, equivocado. para que a gente possa ser mais assertivos nas nossas decisões, nos nossos julgamentos, apesar que não devemos julgar nada, né? As coisas têm que ser naturais e muito bem aceitas, mas nós devemos realmente se basear na real, nas coisas reais, verdadeiras, não no imaginário, né? Em falar em imaginário, inclusive, né, entra aí um pouco o fator medo, né? Todo mundo tem um medo. Medo de quê? Aí vem um detalhe. A pior coisa que pode acontecer nessa vida aqui é a gente perder essa vida, né? E nós temos. Agora aí entra a partir da tua crença, né? Em que você acredita que vai acontecer depois dessa vida? Hum? Você já ouviu falar Eu no método Silva, que é de não, um mexicano? Ele não. trabalha. Eu fiz o curso dele, tem muito. Uma aqui em Palmas, ela até já faleceu de Alzheimer. É sobre autoconhecimento também. É sobre a parte de mentalização. E sempre tem uma frase dele que diz assim: você quer ter razão ou você quer ser feliz? Que é o que você está falando. Perfeito. Isso mesmo. Prefiro ser feliz do que ter razão, né? Que ser infeliz. É bem isso mesmo. Então, para isso, bato na mesma tecla. Quanto mais eu me conheço, mais eu vou poder trabalhar essas situações, encarar esses problemas, né? Temos que realmente viver com base na realidade. É isso, mais nada.
Ah, Jussara, eu imagino que você seja uma mulher assim, assim, assado, que você é uma pessoa assim, assim, assado. Não, Eu sou isso eu. é normal, gente. A gente imaginar isso. A gente imagina pelas atitudes, pelos conhecimentos que a gente tem da pessoa, né? Mas já não é algo só imaginário, é algo real. Né? Então acontece muito com o medo, né? Que eu estava falando do medo. É, como é que é o medo? O medo, existem dois tipos de medo, né? O medo real, que a gente imagina assim, como é esse medo real? Esse medo real seria assim, imagina você em plena selva e se depara com um tigre. E aí? É? Se eu correr, Está ali, ele é mais rápido que eu. Né? Se eu for lutar com ele, ele é mais forte que eu. Aí não tem jeito, vai encher as calças, né? É o medo real. Agora, tirando esse tipo de medo, o resto é tudo imaginário. Tudo erro imaginário, tudo é, medos imaginários. Não é real. Eu imagino que se eu sair na chuva, eu vou ficar doente. Eu imagino que se eu passar embaixo da escada, vai cair alguma coisa na minha cabeça. Se eu andar de avião, vai cair o avião. Se eu entrar no elevador, o elevador vai parar no meio do caminho, sabe? Mas eu estou imaginando uma coisa que não existe, que não é real. Eu costumo dizer que o medo também é uma fé, né? Porque você acredita numa coisa que não existe. Uma coisa que realmente pode eventualmente acontecer, mas não acontece. E 90% não acontece. E tudo isso, né, faz parte também, a nossa história de vida nos diz muito, né? Então a gente costuma dizer assim, aquelas crenças limitantes que foram impostas para nós, principalmente como você diz, principalmente na época de infância, né? Isso. Então tem várias crenças negativas que foram impostas para a gente. E como eu disse, né, a gente, quando é criança, tem a nossa mente é como um cálice, a gente não tem a capacidade de raciocinar, de discernir o que é bom, o que é ruim, né? O que é certo, o que é errado. O que é bom, o que é ruim a gente sabe, mas o que é certo e errado não dá, né? Porque nós não temos esse raciocínio. Então, o que acontece? Tudo que é colocado para a gente é absorvido dessa maneira como coloca. Então, são exemplos, tipo assim, a pessoa de adulto, ela realmente tem receio de fazer alguma coisa, de avançar num determinado projeto, de realmente estudar alguma coisa, porque ela fala assim, eu não sou capaz de fazer isso, eu não sou capaz de realizar isso, eu não sou capaz de realizar aquilo. Né? Por quê? Porque lá atrás ela ouviu alguém dizer, você é um incapaz, você não é capaz de fazer nada, de realizar perfeitamente nada. Isso ficou no nosso subconsciente gravado. Isso nos impede, muitas vezes, de agir. É a mesma coisa com relação ao dinheiro. Né? Quantas vezes, se não falaram para a gente, mas a gente ouviu alguém falar que dinheiro não dá em árvore. Pensa que é fácil ganhar dinheiro? Não, ganhar dinheiro é muito difícil, tem que trabalhar muito, tem que ralar muito. E outra, rico são as pessoas maldosas, são aquelas que pisam em todo mundo para poder realmente conquistar as coisas. E rico, milionário, são pessoas perversas, são pessoas que roubam os outros. Então a gente se limita a ser pobre. Porque o nosso subconsciente está assim, não vai ganhar dinheiro não, porque isso não é coisa séria, né? É injusto, Vibrar sabe? com a escassez, né? Em vez da. São crenças. Então são crenças que foram impostas para a gente. Tenho E, dois mentores
E eu já tinha ouvido falar de uma outra ferramenta também sobre isso, que diz assim que muitas vezes a gente prefere ficar numa piscininha de cocô porque ela é morna e a gente não conhece uma outra piscina com água limpa e que ela também tem a mesma temperatura. Porém, ela está limpa. Então, eles dizem assim, melhores o medo, o que nos faz é nós ficarmos no inferno desconhecido e o inferno conhecido e evitar o paraíso desconhecido. Sim. Aí, então, realmente entre o medo, né? O medo. Medo que a gente cria. Não existe. Ele é criado da nossa mente. E é a fé, né? Você tem fé em Deus, tem fé que as coisas boas vão acontecer, tem fé que você pode fazer, que você pode. Como você também tem fé que não vai conseguir, que você não é capaz, que você é uma pessoa injusta, que você é maldosa, que você é uma pessoa boa. São fés, né? Que a gente sabe que vai conseguir ou não aquilo. E isso entra na autoeducação, né? A gente tem que se Olha, autoeducar. um ponto importante na autoeducação. A autoeducação é fundamental. Então a gente precisa treinar, em primeiro lugar, nossa mente, nossos pensamentos. E tudo se consegue através de treinamento, não é apenas conhecimento. Eu posso conhecer, mas se eu não pratico, aquilo não tem sentido nenhum. Todo o meu conhecimento, se eu não passar para alguém, ele não tem sentido, Isso. não serve para nada. E tudo que aquilo que a gente conhece, se a gente não praticar, nunca vai acontecer também, da gente melhorar, da gente progredir. Isso é fundamental e é muito claro, a gente se baseia muito e vê muito uma realidade disso, são os atletas. Né? Os atletas, eles realmente treinam, mais do que competem, muito mais. E ao treinamento, quanto mais se treina, mais realmente ele vai aperfeiçoando aquilo que ele quer. Eu vi um Né? E, comentário do e Oscar vai criando mais capacidade psicológica de conquista, porque ele vai se preparando. Né? E através do treinamento ele vai se desenvolvendo cada vez mais, cada vez mais, cada vez mais. Eu vi um comentário do Oscar Schmidt, ele não tem muito tempo isso, acho que no máximo uns 2 anos. Ele disse que ele era um dos primeiros a entrar em quadra para treinar e um dos últimos a sair. Pois é. E se ele sabia que um estava chegando no mesmo horário dele, ele chegava mais cedo. Isso aí E eu vi uma entrevista dele também, quando falaram com ele, dele assim chamava ele de Irmão Santa, né? é. Era o apelido dele. Ele falou, não tem nada de Irmão Santa. Não tem nada de Irmão Santa, não. Tem muito treino. Quando acabam os treinos coletivos, eu fico lá arremessando 100, 200 vezes, né? Aprimorando os meus arremessos. Então é tudo isso, é tudo treino. E nós temos exemplos de grandes atletas, né, que fazem isso. Então tem muitos profissionais, né, jogadores, principalmente você vê isso, mas que não são atletas. Né? E os verdadeiros atletas são aqueles que sobressaem. Dá-se um exemplo atual, é o Cristiano Ronaldo. O Cristiano Ronaldo é um jogador que é atleta acima de tudo. Ele se dedica. Ele é um dos primeiros a chegar nos treinos, não dos últimos a sair. Né? é, Treina faltas. Então, é treino, tudo é treino. E o nosso desenvolvimento mental, psicológico, espiritual, sentimental, é emocional. tudo treino. E falando das nossas ginastas,
que conseguiram a medalha, tanto individual quanto em grupo, as ginastas olímpicas, Mundial, né? mundial também. Vamos valorizar as mulheres, que nós demos dois exemplos masculinos, vamos valorizar as mulheres. Então, Perfeito. elas também é o treino, e uma delas passou por cirurgia e se falava se ela ia poder voltar a praticar a ginástica olímpica, e ela mostrou que sim, na ginástica rítmica ela foi muito boa. Ela passou a Daiane dos Santos. Isso foi muito bom. Daiane dos Santos deixou seu legado, sim. Porém, veio outra que deixou um outro legado diferente. Pois é. É um outro exemplo de atleta que nós temos nesse sentido, é o Ayrton Senna, né? Por que ele chegou no auge como ele chegou? Ele era um cara, quando na época do kart, que ele só andava de kart, ele treinava kart, ele treinava na chuva. Por isso ele se tornou um expert Em em Mônaco, correr da chuva, né? Sabe? Então tem essas coisas, não adianta. A gente realmente, se não há treinamento, e assim é nosso treinamento. Nós treinamos nossos físicos para que alguns para se terem musculaturas, né, bem desenvolvidas, outros, como é o meu caso, né, é para ter um bem-estar. Só agora, a partir do momento que nós definimos um bem-estar fisiológico, consequentemente, nós estamos mantendo também o nosso psicológico desenvolvido. Né? Uma coisa está atrelada à outra. sim, Nós somos um complexo fantástico. Né? tem Se eu técnicas, desenvolvo, se eu desenvolvo a minha musculatura fisiológica, eu estou desenvolvendo a minha musculatura mental também. sim, e tem técnicas que ensinam. Se você, para você sair do looping de um pensamento, vai fazer uma caminhada, começa a contar os passos que você está dando, um, dois, três, e assim por diante. Ou começa a olhar cada casa, que você vai encontrar uma casa que você nunca reparou na tua rua. Isso muda o teu foco do teu pensamento. E quando você volta Seu para casa, estado. você saiu daquele looping que você estava. Muda o seu estado, né? E eu costumo dizer, orientar, inclusive, nesse sentido, com relação à ansiedade. Sim, Hoje a ansiedade está muito em evidência, né? E um dos exercícios que a gente aprende na. Aí eu às vezes confundo as coisas, não sei se é na PNL ou na hipnoterapia que eu aprendi isso, que é como uns exercícios práticos e fáceis de você realmente evitar a ansiedade, apesar que a ansiedade todos nós temos, né? Todos nós somos ansiosos, só que depende da forma que você controla a sua ansiedade. Né? Então, um dos exercícios que a gente aprende é justamente o que você disse. Está na rua, começa a prestar atenção nas casas, nas cores, no formato, né, como é feito a frente da casa, o portão, né? É isso. E outra coisa, dentro de casa, você começar a observar todos os objetos que estão em volta, em torno de ti, qual o formato, qual a cor, de que é feito. Aí você realmente muda o teu foco e a ansiedade diminui. Né? Então, é uma forma de você realmente começar a exercitar, manter-se a ansiedade sob controle. Isso é interessante. Então, basicamente, eu vejo isso, né, como essência para o nosso autodesenvolvimento, para o nosso autocontrole. sim, com certeza. Então, são uma série de coisas, Ju, né, que eu vejo como assim, temos que aprender, temos que desenvolver, temos que treinar para atingir um nível, né, agradável, um nível bom. Né? E basicamente é isso.
Então, o autoconhecimento, ele realmente nos leva a situações e condições, às vezes até inimagináveis. E os nossos sonhos, eles só se tornam realizáveis não quando só pensamos, mas quando nós realmente sentimos. Quando nós vivemos realmente o sonho e que ainda não aconteceu, mas nós sentimos como se estivéssemos realizando. Sim. Isso é Como se ele já estivesse pronto. justamente. Né? Isso nos eleva, né, a realmente a essas conquistas. Né? Porque é tudo energia. Né? E o cosmos, né, ele é realmente implacável com isso. Então entra aquele velho ditado, né? A gente planta, a gente colhe aquilo que plantamos. Então nós temos que ter esse cuidado, né, de escolher bem as nossas sementes, né, que nós vamos plantar. Que essa semente o que é? Os pensamentos que nós temos. Né? Aí realmente nós vamos poder realmente colher lá na frente bons frutos. E a gente cresce no silêncio, na tranquilidade, devagarzinho, aos poucos, né? Como uma árvore, né? Você planta a sementinha da árvore lá e ela aos poucos leva alguns anos até para se tornar formosa, né? Toda florida, cheia de folhagens, onde ela começa a proporcionar as coisas boas. Se ela não é uma árvore frutífera, pelo menos ela vai estar produzindo oxigênio. Ela vai estar proporcionando sombras, E né? absorvendo o gás Então, carbônico. isso é fundamental. Então, é bem isso. Então, a gente tem que realmente ter essa habilidade persistentemente nos desenvolvendo, né? E através do treinamento, não tem como. Quanto mais a gente treina, mais próximo dos objetivos a gente vai estar. Nossa, Antônio, muito aprendizado hoje, muita troca valiosa para a vida. É, eu também acredito que isso é o que eu trago comigo, né? Que eu comungo. E diante de muitas adversidades que eu tenho, muitas dificuldades que eu tenho, eu sou um camarada tranquilo, feliz, que acredita em mim, em primeiro lugar. Acredito em Deus, me dá força e coragem, e acredito nas pessoas, em tudo. Né? Acho que o ser humano é um ser assim fantástico, que tem que ter todo o nosso respeito e admiração, independente de qualquer coisa. E temos que ser solidários às pessoas, praticar a irmandade, porque tudo, se você for ver o lado espiritual da coisa, é uma rede, né, que está nesse macrocosmo. E nós, como microcosmo, nós fazemos parte. Né? Nós somos uma parte desse planeta. E eu ouvi até o seguinte, quando você joga uma sujeirinha na rua, quando você suja qualquer coisa no planeta, na rua, você está jogando sujeira no teu quintal. Exatamente. Então, são cuidados que a gente tem que ter. E que, infelizmente, nós não fomos educados assim. Infelizmente. Né? São coisas que são básicas e fundamentais que foram passadas para a gente erroneamente. Eu costumo dizer que, inclusive, no meu entender, deveria ter
no ensino médio, né, ter essas disciplinas, que é sobre a política, porque nós somos políticos por natureza. Saber realmente praticar a política, a ciência da política, não a politicagem. A politicagem está cheia, mas a política. Né? A nutrição, que faz pouco tempo com os seus cursos de nutrição, e hoje a gente aprendeu alguma coisa, aprende alguma coisa com esses nutricionistas que há, né? Que a gente sempre aprendeu a se alimentar, mas não a se nutrir. Onde acontecem muitas doenças por falta por uma má alimentação. E eu tive esse exemplo aqui dentro da minha casa já, né? Minha sobrinha que morava comigo. E outra coisa é sobre finanças, né? Nós não fomos educados. Hoje se tem, mas na minha época, talvez na sua também, não havia essa educação financeira. Só nós somos ensinados que nós temos que ser profissional para ganhar dinheiro para sobreviver. Isso. Que foi o que eu aprendi, que eu sempre fiz na minha vida. Né? Então, hoje eu sou um pobre aposentado por isso, por essa má informação, por essa má instrução. Há pouco tempo eu estive vendo a respeito dos turcos, né? Eles têm essa educação dentro de casa com os filhos desde pequeno. Educação financeira, né? E aí entra aquele ditado também que você mesmo já citou. Nossos pais só podem nos dar aquilo que eles têm. Sim. Se eles também não tivessem conhecimento, como é que eles iam passar alguma coisa para a gente? Não é verdade? Os nossos professores muito mais. Se eles não tivessem esse tipo de conhecimento, como eles iam passar alguma coisa para a gente? Né? Então, isso tudo é fundamental. Graças a Deus, eu agradeço imensamente por essa tecnologia avançada, né? Que hoje se vê tantas coisas benéficas, principalmente na tua área, né, de medicina, algo assim que a tecnologia avançou muito, né? Poxa vida, algo assim, umas coisas fantásticas. Até então, há uns tempos atrás, a gente nem conhecia algumas doenças, hoje não, hoje são tratáveis. Então vai se avançando cada vez mais. Isso é fundamental para a humanidade, né? Isso a gente tem que realmente agradecer, somente agradecer, nada mais. Né? E não ter medo, porque se a gente tem medo, a gente não consegue. A gente tem que ser corajoso para enfrentar realmente as adversidades e enfrentar o desconhecido para que ele se torne conhecido. Né? Um paraíso conhecido. Hoje nós temos a luz elétrica, que é uma maravilha, né? Energia elétrica, e o inventor da lâmpada, o Thomas Edison, teve mais de 100 experiências para chegar onde chegou. Mais de 1000. Na descoberta. Mais de 1000, né? Então, e aí você vê o que é a persistência, né? E ele dizia assim, todo mundo dizia que ele estava caindo no erro. Ele disse, não, esse é menos um. Então, eu costumo dizer o seguinte, o sucesso, ele é conseguido, atingido, por persistência. Sim. E não por desistência. Persista, okay. Insista, nunca desista. Insista, persista e nunca desista. Né? Insista, persista e nunca desista. De você. De você, principalmente. Em primeiro lugar. Né? E das coisas que você almeja. Também. Né? Então é isso, minha querida. Espero que a Estamos gente tenha. chegando em quase 2 horas desse 2 horas, né? maravilhoso. Gostoso, hein? Ai. Nessa grandiosidade que você trouxe. Vou deixar o Davi Mota enciumado. Ele não entrou porque não quis, ele foi convidado. Porém, ele vai ver no YouTube a nossa conversa. Logo, logo, em breve, espero subir para o YouTube isso. Passar para você, para que você suba para o seu canal. E a gente poder fazer cortes disso e utilizar como nossos professores estão nos ensinando.
E sou muito grata por você ter aceito a ideia de continuar o bate-papo, como foi na segunda-feira. E lhe faço um outro convite, para a gente se programar para uma live no Instagram daqui mais algumas semanas, com outro tema que Perfeito. seja leve a você. Perfeito. Eu tenho uma palestra, que você, eu acho que você já falei, comentei contigo, que é sobre a autoliderança, né? Então, vamos falar E sobre. a base da autoliderança é justamente isso que a gente conversou, que é o autoconhecimento. Então, vamos falar Essa sobre é a base. isso no Instagram em breve. Né? Combinado? Então é isso. Beleza, eu estou aqui à sua disposição a hora que você quiser, quando quiser, você sabe muito bem disso, né? Então Gratidão. fique à vontade, tá? É só marcar que a gente participa, tá bom? Eu vou finalizar a gravação aqui, tá? Perfeito. Muito obrigado e Deus a abençoe para você continuar essa mulher maravilhosa que você é. Eu Tá? estou grata pelas tuas palavras e pelo teu carinho. Amém, igualmente. Não precisa sair, eu só vou falar, só vou terminar aqui a gravação.